Como sempre, Lila exagerou, pensei. Estava extrapolando o conceito de vestígio. Queria não só desaparecer, mas também apagar toda a vida que deixara para trás. Fiquei muito irritada. Vamos ver quem ganha dessa vez, disse a mim mesma. Liguei o computador e comecei a escrever cada detalhe de nossa história. Tudo que me ficou na memória. Olá, queridas e queridos ouvintes do podcast das emoções. Esse aqui é o terceiro episódio da série sobre a tetralogia napolitana de Elena Ferrante. E dessa vez nós vamos falar sobre raiva, essa emoção que é tão presente nessa obra. E a gente já sabia que ela era presente, mas nem tanto, né, Isabela? A gente levou um susto, né? Não parecia que essa emoção estava tão ali à flor da pele, como a gente vai ver hoje em vários relatos. Antes de começar, deixa só eu dar um recadinho, que se você tem interesse nessa conversa, a gente vai abrir o nosso curso online. A gente abre ele 2 vezes por ano, e no começo do ano que vem, a gente vai abrir mais uma turma do curso das emoções. Vai ser uma alegria te receber. Se você quiser receber um aviso antes de todo mundo, no seu WhatsApp e no seu e-mail, é só deixar o seu contato em ocursodasemoções.com.br/meavisa. Isso aí. Esse trechinho que eu acabei de ler é um trecho que está no começo do primeiro livro e é um trecho que abre essa história, né? Então, de uma certa forma, essa história começa a partir de uma raiva, de uma irritação. Ela diz, fiquei muito irritada. E a raiva tem mesmo essa energia, né, Bela? A gente sempre fala isso, que a raiva tem uma energia de ação. Com raiva a gente não dorme, a gente não fica encolhido no sofá. Com raiva a gente limpa a casa, faz faxina, escreve livro, corre uma maratona, né? A raiva tem essa potência da energia. Não, e sabe o que é engraçado? Que a gente sabe que a inveja é uma emoção muito presente na tetralogia. A gente conversou isso no episódio passado, isso tá claro. Com todo mundo que a gente conversou sobre isso, todo mundo disse sim, tem muita inveja. Consigo reconhecer a minha inveja lá, inclusive. Uhum. Só que, na verdade, o que faz esse livro acontecer é a raiva, né? Não é a inveja. Esse livro só acontece porque a Lenu fica tão possessa que a Lila quer desaparecer e fala, não vai desaparecer não, porque agora também eu vou mostrar tudo. Então é pela raiva, né, que começa, que dá a fagulha aí pra contar essa história. Eu vou mostrar tudo e eu vou contar a minha versão, né, porque ela diz tudo que me ficou na memória. Então a gente tá ouvindo a memória da Lenu, né? A gente nem sabe. E é provável que seja a memória do período refratário ainda, hein? Porque ela tá com raiva quando ela senta pra escrever, Na né? hora que a emoção tá ali borbulhando, ela nem deu um espacinho pra conseguir respirar, ela se aproveitou ali dessa gasolina que vem com a raiva pra inflamar tudo. Assim, eu tomei um susto, porque eu não tinha me dado conta, além dessa questão, né, da relação da Lila e da Lenu, e desse livro começar com um impulso de irritação, né? Além disso, a gente percebeu, e para mim foi um susto, assim, muito ingenuamente, né? Durante o livro, esse pano de fundo fica muito claro, mas quando a gente para escrever, a gente pediu áudios de amigas para ouvir, né? As raivas delas também, fica muito claro o quanto essas duas personagens, Lila e Lenu, o tempo inteiro é como se elas estivessem respondendo a uma raiva muito sutil, que não é tão sutil assim, né? Que deu quase que nascimento a quem nós somos hoje, assim. Que tem a ver com essa sociedade opressora, patriarcal. A gente quer falar... Não tem como falar de raiva na tetralogia sem passar por isso. Mas antes disso, Bela, você trouxe uma coisa muito legal aqui sobre extremos, né? Porque também, para falar de raiva, a gente pode aproveitar e falar de extremos emocionais. E aí você colocou uma coisa aqui que quase que a gente pode ficar com raiva quando lê isso, mas Elena Ferrante explica bem, transita bem por isso, né? Mulher é mais dos extremos, Bela? Como é que a gente pode olhar para Lila e Lenu, olhando para extremos, e como a Elena Ferrante consegue traduzir esse nosso jeito de lidar com as emoções pelos extremos tão bem? Essa pergunta pode ser uma pegadinha, né? Mulher é mais dos extremos, mulher é de lua.
Mulher é de fases, homem que é estável. Mas como toda a obra da Helena Ferrante não é em vão, é muito politizada essa questão também. Então, quando a gente começa a olhar a raiva na tetralogia, a gente vê que a mulher é mais dos extremos, porque acho que a gente é jogada nesses lugares o tempo inteiro. Aqui no primeiro episódio, a gente leu aquele trecho de quando a Lenú está descrevendo como parece que à noite entram bichinhos nas mulheres de Nápoles. Eu lembro desse trecho, nossa. Porque as mulheres são muito mais raivosas, parece que, né, aquilo inflama de um jeito, aquilo vai para um lugar que está sempre presente. Às vezes a gente é reprimida, ou a gente se reprime, ou então a gente precisa estourar para a gente ser ouvida, para a gente conseguir sair desse looping, né, de eu não quero continuar aqui, eu não quero ser a minha mãe, eu quero ter uma vida diferente, então eu preciso me colocar no mundo. E aí a gente vai ver dois opostos mesmo, né? Lenú e Lila assim se manifestando como opostos o tempo inteiro. Então tem críticos que comparam que a Lenú é a civilização, porque imagina, a Lenú é o estudo, né? Que foi para a universidade. A cidade grande, né? A cidade grande Pisa, né? É quem escreve, tem livros. Ela é a disciplina. Ela saiu do bairro, né? E aí a Lila já é o bairro. Ela é a periferia. Ela não conseguiu sair nem quando foi fugida com a Lenú. Ela não consegue chegar até a praia. Ela quer ficar no bairro. Ela é do bairro. E, ao mesmo tempo, eu queria muito saber como que é ler em italiano a tetralogia, como que ela coloca o dialeto. Porque o tempo inteiro também o dialeto e a língua italiana ficam em oposição nos locais acadêmicos, nos locais elitistas, bem-vindos é o italiano que se usa. E na hora da briga, na hora da gritaria, na hora do desespero, é pro dialeto que você recorre, também extremos ali, o selvagem e o urbano, digamos assim. Quando você traz isso, me vem uma imagem das duas, como a gente falou, né? Essas duas estão, de alguma forma, respondendo à raiva o tempo inteiro, ou respondendo, se moldando e se adequando a essa sociedade opressora o tempo inteiro, e, muito provavelmente, tem raiva nas duas, porque tem raiva na gente, né? Nós somos mulheres. Lila e Lenú são, acho que essa obra, ela pega tanto nós, mulheres, porque de alguma forma nós estamos representadas ali o tempo inteiro. E aí, te ouvindo, me vem uma imagem de que essa raiva está nas duas, né? Assim como está em nós, e cada uma das duas lida com a raiva de um jeito. A Lila vai lidar com a raiva pela expressão, e ela fala o que dá na telha, e ela seduz as pessoas, e ela tem as pessoas em volta dela, e ela ajuda, e ela é generosa, e ela aparece, ela é grande, né? A Lila tem ela ocupa espaço, né? E a Lenú lida com essa raiva suprimindo tudo, assim, né? Então ela vai levar para a escrita porque ela não consegue dar vazão para essa raiva de outro jeito, né? É a autodisciplina da Lenú, essa coisa contida, essa coisa espremida, contra a imaginação desordenada da Lila, né? Que ela imagina um sapato, vai lá e abre uma loja de sapato. Ela decide estudar tecnologia, vai lá e começa a estudar tecnologia. E de repente ela tem uma empresa de computadores, né? Então ela tem uma potência de ação gigante, né? Rapidamente vai pro topo. E aí olha que curioso, né, Bela? Essas reações de Lila e Lenú vão nos despertando raiva à medida que a gente lê a tetralogia. A gente sente raiva desse jeito destemperado, talvez, não sei se essa é uma boa palavra, mas desse jeito da Lila de sair fazendo e muitas vezes não enxergar o outro, e a gente sente raiva da Lenú, que vai jogando tudo para debaixo do tapete, mas não está lidando com aquilo também. E quando ela resolve não jogar tudo para debaixo do tapete, a gente sente raiva porque ela vai lidar com as filhas de um jeito que, para o nosso ponto de vista, não é o jeito certo. Eu acho que ela constrói de uma maneira que a gente vai se afeiçoando tanto que daí a hora que ela vai viajar e deixar a filha, você fala, o quê, queridinha? Como assim? Não vai, não. Como se a gente tivesse o direito de ter essa raiva, né? Porque, tipo, Pietro vai morar em outra cidade. O Nino faz o que bem quer da vida. E aí a gente resolve, de repente, que a Lenú só pode fazer o que a gente quer. Nossa, você sabe que assim, eu me dei conta disso
com o áudio da Raíssa, né? Porque a gente não tinha se dado conta, a gente só sabia que a gente estava sentindo raiva da Lenu. Isabela e eu falávamos, quando Isabela chegou no livro 4, eu falo, cara, como assim? Ela deixou as filhas dela e foi viajar, e foi escrever, as meninas pequenas, o que vão ser dessas meninas? Ela vai ferrar a cabeça dessas meninas. Foi morar, cada hora ela morava num lugar com essas meninas. Mas e aí, essa mulher não tem direito de soltar o pau da barraca, né, Isabela? Pois é, né? O Nino tem, né? O Pietro tem, mas a Lenu não tem, né? A gente até pode ter uma crítica, mas é uma crítica meio de longe. Mas a Lenu parece que é pessoal quando ela resolve fazer aquilo com as filhas, sabe? Parece que sou eu fazendo, é a voz da minha culpa ali dizendo, Nananina não, dá meia volta aí na sua vontade. Resolveu ter filho, agora aguenta. Tipo isso, assim, não faz sentido nenhum. Acho que a gente podia ouvir o áudio da Raíssa, né? Vamos, a Raíssa fala disso lindamente. Então, Raíssa Augusto, minha grande amiga, que fez um áudio pra gente quando a gente perguntou, Raíssa, considerando a tetralogia inteira, e a Raíssa é professora de literatura, ajuda a gente, do que você sente raiva como mulher? E ela respondeu isso aqui. Eu lembro da primeira vez que eu li a tetralogia e de algumas conversas que eu tive com algumas amigas que estavam lendo, da raiva que a gente sentia em relação a quando ela abandonava e a quando ela era abandonada, né? E aí eu fico pensando o quanto para nós mulheres às vezes não é permitido ou não é ensinado a abandonar, né? A abandonar projetos, a abandonar pessoas, a abandonar lugares. E isso é uma das coisas que é tão importante de ser falada na Ferrante, né? De uma literatura de mulheres que normalmente são mães e que abandonam e que sentem raiva dos filhos, né? E essa raiva em relação às pessoas que a gente ama, eu acho tão importante na obra da Ferrante. E eu sinto uma grande contradição dentro de mim, que às vezes é uma raiva por ela abandonar ou por ser abandonada, e às vezes uma raiva em relação ao fato de eu nunca ter aprendido a abandonar. E é uma das coisas que a Ferrante me ensina e que eu nos últimos tempos tenho exercitado, né? O abandonar projetos, lugares, pessoas, e acho isso importante. Nossa, esse áudio me pegou fundo, assim, porque até ouvir a Raíssa eu não tinha me dado conta mesmo de que a minha raiva da Lenu tinha a ver com um resquício disso, né? De que, como assim uma mãe abandona as filhas para a avó cuidar? E aí, gente, a gente não está aqui dizendo que é para a gente sair abandonando os nossos filhos para as nossas avós cuidarem, não é isso, mas é para a gente começar a trazer isso à tona, né? Porque quando o homem abandona, isso não é nem assunto, a vida, né? É a vida que surgiu, né? Ainda mais motivo de raiva, é a vida. É assim mesmo, né? Homem não é parceiro mesmo, é isso mesmo. Filha da mãe. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Filha da mãe. E acho que se a gente tivesse ouvido essa história sendo contada pela Lenu de uma outra pessoa, eu acho que não daria tanta raiva quanto dá a gente ser conduzida ali por 4 livros e aí em determinado momento ela decidir. Porque parece que a gente se assemelha tanto a ela, não é? Que dá uma coisa do tipo... Parece um controle. Tem uma coisa interessante aí, né, pra gente pensar, porque acho que assim, a gente estava falando de extremos, né, agorinha. O que acontece? A Lenu, ela suprime essa raiva o tempo inteiro no livro, né? Ela sente raiva da Lila e ela suprime, ela sente raiva da mãe, ela suprime, ela sente raiva dos homens, ela fala isso o tempo inteiro no livro e ela suprime. Então ela suprime essa raiva, ela vai suprimindo essa raiva, ela sente raiva do marido dela e ela suprime. A gente sabe que ela sente porque a gente está ali na mente dela, mas ela, para as outras pessoas, ela suprime o tempo inteiro. E aí eu acho que isso tem muito a ver com a discussão que a gente vem tendo aqui no podcast e nos encontros, né, que a gente tem feito sobre expressão e supressão, que é o custo dessa supressão. Porque, tudo bem, como é que a gente também traz à tona a possibilidade de uma mulher decidir abandonar? Tudo bem, vamos falar sobre isso. Mas isso não faz bem para ela, né? A gente falou disso aqui no primeiro episódio. No final do 4º livro, a própria filha dela vai dizer isso para ela, de alguma forma, né? Você só pensa na Lila e nos seus livros, assim. E isso faz ela sofrer. É legal a gente começar a falar sobre isso, que essa possibilidade existe, da gente poder abandonar, da gente poder questionar, tudo isso existe.
Ao mesmo tempo, me parece que da parte da Lenu, isso é uma resposta a uma supressão de muito tempo. Sabe a panela de pressão que explode? Nossa! Talvez ela não chegasse em ações tão extremas, né? De viajar e deixar a filha com a avó, que é uma avó que ela nem se dava tão bem, e morar na casa da cunhada, e fazer várias coisas que de alguma forma impactaram a vida dessas duas crianças, se ela tivesse conseguido lidar com essa raiva sem suprimir tanto, se ela tivesse tido algum recurso para lidar com essa raiva sem suprimir tanto, Algum né? escape, né? E eu acho válido, é válido, né? A gente vai ter que se rebelar mesmo, a gente vai ter que passar por momentos de fazer grandes besteiras, porque assim, a gente está há muitos anos lidando com essa opressão. Então, vão ter momentos que a panela de pressão vai explodir mesmo, que o leite vai derramar mesmo, né? Mas me parece que tem a ver com isso, com ela ter suprimido tanto que chega um momento que ela explode. O jeito dela explodir vou viver minha vida, vou ficar com o Nino, que eu tô apaixonada, vou escrever, vou fazer coisas que eu nunca fiz, estou aqui, porque ela passa alguns anos só cuidando dessas filhas, né, assim, então agora eu vou viver minha vida, assim. Então, como é que a gente começa a pensar nisso antes da gente ter que chegar no ponto de explodir a panela de pressão, né? Como é que, assim, é isso, como é que a gente divide essa tarefa? Vamos começar a dividir, porque senão vai explodir. Senão não tem válvula que aguente, né, essa pressão toda. Nossa, total, um ponto excelente esse, assim, pra gente não ficar na romantização do abandono, né, que foi lindo. Exato. E além disso, são muitas outras situações que despertam raiva. Então, se a gente for colocar aí nessa conta da Lenu, tem muita coisa, né? Como você disse, o relacionamento com o Pietro, que ela começa a perceber uma cópia ali, em certo modo, do relacionamento dos pais dela, que ela começa a se ver mais em casa, ela começa a se ver sem tantas ideias, ela começa a se ver com sonhos tolhidos por conta da carreira dele. Ao mesmo tempo, tudo que acontece naquela cidade, naquele bairro de Nápoles, né? Então, tem o Solara, tem essa impunidade, tem o Stefano, o machismo do Stefano, que ele faz com a Lila, né? Que é, assim, de dar... O Nino, acho que não tem uma pessoa que eu tenho mais raiva do que o Nino, assim. Ah, o Nino, eu também. Nossa Senhora. É um jogo que a mulher é obrigada a entrar, né? Então, de todo jeito, você fazendo o jogo como a Lila fez, né? A Lila soube se relacionar ali em determinado momento, casou com o Stefano, virou a Jacqueline Kennedy do bairro. Ou se você faz isso, ou se você vai pela via do estudo, elas começam a se defrontar com o jogo, que é difícil ser mulher, entendeu? Que você vai ter os seus sonhos tolhidos em algum momento. Tem uma fala super... tocante no Clube Ferrante, que é o perfil da Isabella Descacciati, que a gente já falou dela aqui no primeiro episódio, no segundo. Ela vai falar sobre a Lila, né? Assim, que é essa personagem tão instigante, né? Tão interessante, tão hipnotizante, assim. Por que a Lila é aquilo tudo, assim? E aí ela traz uma visão da Lila que eu acho que nos ajuda a humanizar muito a Lila, porque a Lila também vai ser uma fonte de raiva pra gente em alguns momentos, assim como a Lenu, pelo jeito dela, mas que história que essa menina viveu, né? Como é que... Ela só queria estudar, a coisa que ela mais queria era estudar. Ela não pensava em casar, ela não tinha essa ideia romântica do casamento, nunca teve, desde pequena ela só queria estudar. E ela foi impedida de estudar, e ela começa a desenhar sapatos. É como se o ofício dela, né, o talento dela fosse roubado pelo pai e pelo irmão, porque quem vai abrir a fábrica e quem vai ganhar dinheiro com isso é o pai e o irmão. E ela vira uma moeda de troca ainda, né, do pai e do irmão. Além de tudo, ela vai casar com um cara rico para poder dar sustento àquilo pela família dela. Então, eu não tinha me atentado a isso ainda, sabe? Que tudo isso forma a Lila do jeito que ela é, né? Ela é essa pessoa que, super na defensiva, porque ela precisou aprender a fazer isso, né? E aí a Descacciati traz num post no Clube Ferrante uma fala muito tocante, assim, que ela diz: e assim Lila se transforma na própria criação, um sapato, um objeto de disputa, tratada como mercadoria sem qualquer chance de se apropriar de si sem se estraçalhar. Essa parte final me toca muito, assim, todas as vezes que a Lila tenta se apropriar de si, e que são momentos que nos deixam com raiva muitas vezes, ela se estraçalha muito, né?
todos os momentos, quando ela sai do casamento, quando ela abre uma fábrica, quando ela tem que mudar de bairro, né? Todas as vezes que ela tenta chegar mais perto dela, assim, ela se despedaça inteira, né? E daí vem um conceito muito importante para a obra da Ferrante, não só na tetralogia, mas as mulheres da Ferrante em algum momento vão entrar nisso em seus livros, mesmo os avulsos, que é a desmarginação que a Lila sente e relata em alguns episódios do livro, e que a gente fica assim com aquele negócio, né? O que é isso? É uma crise de ansiedade? Isso é um ataque de pânico? Isso é ela tá sentindo? Isso é o quê? A gente demora para entender isso, né? Acho que eu fui entender quando eu fui ler Franto Malha, assim, que eu fui entender um pouquinho mais quando a Ferrante explica um pouco isso, né? Quando eu li, eu lembro que eu te mandei mensagem falando, Nath, isso é um ataque de pânico? O que foi que ela teve? Foi crise de ansiedade? Toda essa obra acontece por causa dessa desmarginação, porque a Lenu já sabe que a Lila tá querendo desaparecer, que o lance dela é desaparecer dessa face da terra. E aí, em Franto Malha, a Helena Ferrante vai citar isso, desse sentimento de ser reprimida ou de você reprimir a si mesmo, que ela fala que todas nós, mulheres, conhecemos muito bem, e eu, assim, conheço perfeitamente bem Helena Ferrante. Você conhece, Nath, esse sentimento? Nossa, muito. E essa desmarginação, Bela, não é um resultado também dessa opressão toda, sabe? Esse desejo, né? Eu conheço muito bem, e você falando isso agora me lembra uma fala da minha mãe, que às vezes a gente brinca com essa fala da minha mãe, mas agora eu tô me dando conta que é uma fala de uma mulher quase que falando, cara, é difícil demais ser mulher, assim, ela brinca, quando a gente fala que ela vai viver muito, assim, ela fala, Deus me livre, e também não quero ir para outro lugar, não, quero desaparecer, assim, e é uma brincadeira lá em casa. E aí eu falo, gente, mas é isso, o que ela tá dizendo cara, ser mulher é difícil demais, criar 3 filhos, sabe, viver por conta, apoiar um parceiro, tá ali o tempo inteiro, assim, esse papel que nos foi dado, né, que a gente vem brigando há muitos e muitos e muitos anos, mas que ainda a gente tem, a gente está vivendo completamente ainda imersas nesse papel, assim, né, muitas vezes não individualmente, talvez individualmente a gente consiga se descolar um pouco, mas a nossa sociedade está completamente imersa nesse papel, faz a gente querer sumir. Olha isso. Quando a gente não condiz com esse feminino canônico, como diz Helena Ferrante em Franto Malha, ela fala que a gente vai sentir essa violência do mundo. E aí a desmarginação, que é essa coisa da Lila perdendo a margem, né? Ela meio que rompendo. A Helena Ferrante conta que a linguagem italiana ela tem figuras para essa desmarginação. Então ela fala assim que em italiano rompere la faccia, que é quebrar a cara, cambiare i connotati, que é desfigurar. Então assim, quando isso acontece, você sofre, a gente tem expressões para falar que a gente sofreu no corpo. E em português a gente tem várias dessas expressões, né? Quando acontece uma coisa que o outro não espera de nós. Então, tem algumas expressões como fiquei mal das pernas, fiquei atolado até o pescoço, desci ao fundo do poço, levei na cara, né? Não só quebrei a cara, levei na cara. Então, é como se essa desmarginação fosse mesmo uma violência da sociedade. Olha que loucura isso. É como se a Lila tivesse... A identidade dela foi tão anulada, foi tão colocada para baixo do tapete, né? Ela tentou tanto assim, que aí o que acontece é que ela vai se desmarginando, que ela se esvai, ela cansa. E é isso que acontece né, ao longo da obra, assim, ela decide desaparecer. Exato. Quase uma resposta à raiva. Acho que é isso que eu queria falar. Porque quando eu vi a desmarginação, falei, isso que ela está tendo é uma crise de ansiedade. Acho que isso, sabe, eu quis nomear, assim, ela teve aquele negócio, teve naquele episódio, naquele outro, crise de ansiedade. Só que daí, quando você vai ver o que a Helena Ferrante está dizendo mesmo na entrelinha, é uma resposta a essa raiva que tem dentro dela. Na falta de recurso, eu sumo. Já cansei, né? Já me expressei, já gritei, já coloquei pra debaixo da pele, já tentei tudo. O que vocês querem mais de mim? Como a Lenu tende a suprimir o jeito dela, a resposta dela à raiva vai ser
agir, né? Vai ser ou escrever um livro, ou deixar as filhas com a sogra para poder ir viver um amor e escrever, e ir em eventos. O Dalila vai ser, como ela já é da expressão, ela, é o que você falou, ela já tentou de tudo, ela já tentou se expressar, ela já tentou gritar, ela já tentou casar, ela já tentou fazer sapato, ela já tentou estudar e não deixaram, ela já tentou de tudo, então ela fala, bom, então eu vou embora. Eu acho que talvez toda a obra de Helena Ferrante e de tantas escritoras feministas, assim, né, talvez seja um grande ato de bondade, né, de generosidade, assim, porque essa resposta da Lila é uma resposta a essa opressão, a uma voz que não consegue se comunicar, a uma voz que foi muito silenciada e não consegue se comunicar. E eu acho que quando Helena Ferrante escreve essa tetralogia, de alguma forma ela está dando voz a muitas de nós, né? Porque nós somos Lila e Lenu, muitas vezes, assim, nós somos filhas dessa sociedade patriarcal, machista, opressora, que silenciou a gente, que colocou a gente num lugar de muita desvantagem, né, de muita desvantagem, assim. Então, acho que a importância de um livro como esse, para muito além do romance, assim, né, porque parece, no começo, quando você começa a ler, parece que é um romance que a gente vai passar um tempo ali. Mas não, né? É muito maior que isso, assim, porque essa discussão, e para mim essa discussão, especialmente sobre a raiva, só chegou agora, estudando para fazer esse podcast, assim, eu não tinha me caído tantas fichas, assim, nossa, como eu não tinha pensado nisso antes, né? Nath, eu acho que é uma questão também que está chegando na nossa geração agora, porque a Helena Ferrante fala isso 2 vezes. Uma vez na obra da tetralogia, que é quando no fim do livro, essa cena é tão triste pra mim, que ela tá lá com as filhas já crescidas, com os namorados, maridos. Ai, nossa, lembrei. E aí ela pega as filhas folheando aquele livro que ela fez, feminista, e tirando um sarro das frases. Uhum. E ela fala isso no Frantumalha. A Helena Ferrante mesmo, que talvez seja a Anitta Raja, tem filhas no Frantumalha que ela diz isso. Uhum. E ela fala que a diferença da geração dela para a geração das filhas é que a geração das filhas, eu acho que é a nossa geração também, acha que isso está dado. Que você, apesar de termos vários problemas, a gente já tem muitos homens que já são muito mais conscientizados, Nossa. A gente tem muito mais oportunidade, a gente tem uma luta aí que já foi iniciada. E daí o nosso problema é a gente achar que isso está dado, a gente tirar um sarro, a gente achar que não tem como retroceder. E eu acho que esse governo agora mostrou que tudo tem como retroceder. E sabe? Que é cíclico, né? De quem que a gente ouviu isso outro dia, que pra gente foi um espanto. Isso é cíclico, a gente pode voltar muito tempo atrás. E além, assim, mesmo que a gente não voltasse, mesmo que fosse só daqui pra frente, não tá bom não, Bela. Não tá bom. Helena Ferrante fala essa palavra e eu acho que talvez a minha raiva, né, esteja muito conectada a essa palavra, assim. Nós, mulheres, estamos numa condição de desvantagem há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Muitos. Talvez agora, essa nossa geração, que é a das filhas lá no livro, que tiram um sarro, a gente tem um pouquinho menos de impacto disso, assim. Mas é porque esse impacto, ele é sutil, sabe? Não é tão grosseiro quanto na época das nossas mães e das nossas avós. Mas ele está aqui nos nossos desejos, sabe? Na nossa pergunta de vamos ser mãe ou não, sabe? Nesse assim, por que isso ainda é uma questão? Por que a gente ainda se questiona tanto sobre isso? Por que a gente, ao chegar perto dos 40 anos, a gente tem essa pergunta tão viva dentro de nós, ainda que a gente não queira? Tá longe da gente poder tirar sarro disso, mas tá longe, assim. Porque ainda que hoje a gente consiga trabalhar, né? Muitas não, Bela. Olha que a gente está falando de uma bolinha. De uma bolinha, mas ainda que
Ainda que a gente volte, né, assim, aquele susto que a gente tomou, lembra, Bela, que você tomou e eu falei, nossa, como a gente nunca tinha pensado nisso, que a gente viu aquele filme A Vida Invisível, que é um filme brasileiro, que conta a história de duas irmãs, e a Isabela falou isso, falou, Nath, você já reparou que a nossa geração é a primeira geração que pode minimamente escolher não ter filho? A geração das nossas mães não pensava nisso, simplesmente casava e tinha filho, era dado, entende? Nós estamos completamente permeadas por essa opressão, assim, cada gotinha de água no nosso corpo, assim, a gente está permeada por isso. Só que é muito silencioso agora, é menos grosseiro, entende? Tá nos nossos desejos do dia a dia, nos nossos medos, sabe? Tá tão silencioso que a gente lê Helena Ferrante e sente raiva da Lenu lá Exato. no ponto que ela decide abandonar a vida dela e a gente julga. Nossa, não sei nem como terminar esse podcast, ainda bem que a gente tem um áudio da Mari. Então vamos ouvir agora um trechinho da Mariana Molinari, nossa amiga, querida, parceira aqui do Curso das Emoções, falando do que ela sente raiva como mulher. Eu acho que uma das raivas, para mim, pensando não só em mim, mas acho que pensando na maioria das mulheres, né? Então eu sou professora de criança, a gente já socialmente já é colocada nesse lugar de que professorinha, né? Você é doce, você tem que ser cuidadosa, compreensiva. Então, acho que uma das coisas que essa raiva de ser compreensiva, de você ser colocada no lugar e a gente compra isso, né? A gente é colocada nesse lugar e ao longo da nossa história, ainda mais sendo professora, e acho que outras professoras, né, passam por isso, a gente acaba ficando nesse lugar de que a gente não pode muito, a gente não tem outro espaço para outra coisa, para o descontrole. Então, eu durante muito tempo fiquei sempre nesse registro da compreensiva, da legal, e nananã, da que fala assim, da que é tranquila, e aí essa coisa de reprimir, de suprimir, e acho que isso também tem muito a ver com a Leno na história, e com as duas, na verdade, em muitos pontos ali, mas e isso se encaixou muito também agora no meu ex-relacionamento, e que eu tava nesse lugar sempre da compreensão. Então, eu escuto muitas pessoas, acho que vocês também falando a mesma coisa, assim. Então é muito... dá muita raiva, porque a gente não consegue sair. A gente fica presa nesse lugar que as emoções, assim, a gente sente. Nos últimos meses eu tava com um negócio, assim, no peito, um calor, que é essa coisa potente das emoções, e a gente fica segurando, porque a gente tem que segurar no trabalho, a gente tem que segurar no relacionamento, a gente tem que segurar nos filhos, que eu não tenho, mas tenho amigos que têm filhos e vejo relatos, então acho que a minha raiva primeira seria desse lugar da mulher né, como pessoa compreensiva, né, como ser compreensivo, que a gente sempre tem que ser compreensivo com tudo, né, e o quanto que isso não nos coloca mesmo nesse buraco, né, de ir suprimindo, e enfim, e a gente vai perdendo o brilho, né, das emoções, assim, em tantos aspectos. Tem muito a ver com uma necessidade de aceitação, né, então acho que a Mari, ela descreveu muito bem o que é uma espécie de sintoma dessa opressão que hoje não é tão grosseira, que permeia a gente inteira, assim, sabe? A gente vai responder a isso sendo essa Mari que é sempre boazinha, que não a professorinha, né? Por quê? Porque a gente quer ser aceita, né? Por isso que essa condição de desvantagem da Helena Ferrante, para mim, traduz muita coisa, assim. Porque a gente está em desvantagem, a gente precisa fazer muito mais esforço para ser aceita. Esse papel que a gente assume tem a ver com a gente caber, sabe? A gente tem que se apertar para caber.
E hoje eu li um artigo tão legal do The Atlantic, que é uma mulher explicando como nós mulheres falamos muitos poucos nãos, que a gente deveria treinar o não pelo não e ponto. O não, eu não vou responder esse e-mail, eu não vou dar conta disso, o meu limite é aqui. E daí eu gostei muito de um trecho que ela conta, uma pessoa em específico conta uma história com a Maya Angelou. Como a Maya Angelou lidava com pessoas que vinham com uma certa intimidade que não tinham. E aí a Maya Angelou falava, não, querido, nós não temos intimidade, para você eu não sou Maya, você me chame de doutora Angelou. Nossa. E a nossa inabilidade porque a gente quer agradar. O artigo inteiro fala isso, né? Porque a gente foi feita para ser muito sociável. Quando a gente fala um não, Natália, eu sei, você sabe, quando a gente fala um não, a gente fica com aquilo na cabeça. Eu fui grossa, claro. Eu fui rude, como que eu vou falar esse Nossa. não? Como que eu vou dizer isso? Como que eu não vou ser amada. Nossa. Não vou cumprir a expectativa do outro que tá me contatando por e-mail para pedir uma coisa aleatória. A gente dá muita importância, né? Pra isso. O que é uma coisa boa também, porque a gente não quer ir pro extremo do homem, né? Que não tá nem aí pros outros, Exato. Não sabe cuidar, não sabe E que não quer olhar. lidar com as emoções, né? Que não entra em contato, que não olha. Não, a gente não quer isso, né? A gente não quer isso, Uma boa coisa de ouvir esses áudios, da gente conversar sobre isso me deixa com raiva, sabe? Eu ouço a Mari, eu fico com raiva junto com ela, eu ouço a Raíssa, eu fico com raiva junto com ela, eu te ouço, fico com raiva junto, ouço a Helena Ferrante, fico com raiva junto, ouço a fala da minha mãe que quer sumir, fico com raiva junto, sabe? Mas a raiva tem essa energia, né, de potência, né, de ação, assim, que a Ferrante pega e escreve um livro, né? Então que a gente possa não cortar a conexão com essa raiva, porque essa raiva aí ela é muito importante da gente sentir. Muito importante da gente sentir, né? Só que o fato da gente não cortar a conexão, da gente falar sobre isso, e trazermos mulheres para conversar sobre isso, acho que já é uma forma da gente colocar isso num lugar de lucidez, assim, e como é que a gente olha para essa raiva, não ignora essa raiva, lida com essa raiva, pega essa raiva e faz coisas, porque a gente não quer isso mais, né? Assim, então como é que a gente pode usar essa raiva sem que ela nos tome, porque a gente não quer também ir para o extremo, mas que a gente possa falar cada vez mais sobre isso, assim, e a partir disso possa brotar minimamente essa percepção que a gente teve aqui juntas agora. Como assim tô com raiva da Lenu porque ela quis ir passar alguns meses transando com o Nino e escrevendo livro e indo em evento? Ela tem direito, né? Que a gente possa minimamente transformar a nossa ideia, né, do que é certo, o que é errado. Nossa, será que a gente falou muita besteira? Então tchau, pessoal. Se você achou que esse podcast foi depressivo, você não ouviu do medo, que ainda vem por aí. É o próximo, hein? Ai, gente, desculpa aí que eu fiquei com raiva, falei demais hoje. Tchau, tchau. Tchau, gente.